Classificação das radiações, então, tá? Para a gente agora poder usar nos aparelhos, para a gente entender, a gente tem que entender. A gente basicamente classifica as radiações pela sua origem, se elas são naturais ou artificiais. Então, é natural, é tudo aquilo que a gente quer, encontra no meio ambiente, que está no meio dos raios cósmicos, que está no ambiente, que está na Terra, elementos radioativos naturais, tá? Então, todos os elementos radioativos com um número atômico de 1 a 92, até o urânio, todos esses são naturais, estão na natureza, ninguém criou, tá? Carbono 14, por exemplo, tá bom? Já o artificial é quando o homem produziu, o homem fez, o homem criou, o homem produziu artificialmente, tá? Então, a maioria dos radionuclídeos que o homem usa, ele manipulou, né? Adquiriu tecnologia, conhecimento para tal, tá? Então, é produzido em laboratório, como, por exemplo, radiofármaco, em reatores nucleares, como, por exemplo, plutônio, explosões de artefatos nucleares, né? Por exemplo, a bomba de hidrogênio, eu preciso ter uma bomba atômica para desencadear, né? Energia. Bom, então a fissão, fusão nuclear, aparelhos não ionizantes, o ionizante que é raio-x diagnóstico da mão, do dente, micro-ondas que é não ionizante, onda de rádio, assim vai, tá? Então, aqui as fontes naturais, né, que estão na Terra, que estão vem do Sol, estão na Terra, vem dos raios cósmicos, tá? A fusão nuclear aqui, tá? A contribuição de metais pesados nos vegetais, aqui nos produtos derivados que a gente tem na Terra, os raios cósmicos também é natural, assim vai. A gente tem a radioatividade artificial induzida quando é provocada por transformações artificiais, né? Fazer uma transmutação artificial, por exemplo, tá? Quando o homem pega núcleos estáveis de elementos naturais e bombardeia, por exemplo, com partículas como alfa, beta, a gente viu ali o exemplo de alguns nêutrons sendo bombardeados. Agora, esse núcleo que era estável, ele se torna instável e ele começa, então, ele se transforma num outro elemento químico e passa a agora naturalmente emitir radiação. Ele foi produzido artificialmente, mas ele naturalmente, aquele que está sendo produzido, né? Esse urânio 235 é bombardeado por nêutrons. Então, ele se funde, né, ele se divide em dois núcleos menores, a gente já tinha até visto um outro slide desse daqui. Tá? Então, a gente tem outros aparelhos artificiais, como, por exemplo, o raio-x, é um aparelho criado pelo homem, micro-ondas, onda de rádio, né? Telefone celular, que é onda de rádio, etc. Não quer dizer que porque a radiação necessariamente vai matar de câncer, tá? Que é ionizante, não, a gente vai ver outra classificação. Muito bem. A gente pode classificar também pelo elemento condutor de energia. Como é que ele carrega a energia? Como é que essa radiação? Está entre aspas, tá? Porque não é bem essa expressão, mas é mais ou menos isso, tá? Para a gente tá bom. Então, vocês já sabem porque eu já tinha falado. Ou a radiação é corpuscular, quando ela tem matéria, quando é uma partícula subatômica, quando tem massa, quando por mais ínfima que seja, tem matéria transportando energia, tá? Então, aí, nesse caso, ela é considerada corpuscular ou particular. Ela pode ter ou não carga elétrica, vai depender. A nêutron não tem, alfa tem, beta tem, antibeta tem, tá? Velocidades variadas. Tá aqui os exemplos. Depois a gente tem a radiação eletromagnética, que eu já tinha explicado para vocês, que são ondas eletromagnéticas, que aqui, volto a dizer, se tiver algum físico que vai ficar revoltado com isso, né, porque ora ela se comporta como matéria, por exemplo, a luz, mas aqui, para nós, a gente vai considerar que ele se comporta como onda, né? E até tem os fótons, que eu já tinha falado para vocês, são os pacotinhos de energia que ele carrega, transforma. Então, é como se a energia tivesse que vindo praticamente, abre aspas, no ar, tá? Então, se propaga no vácuo com velocidade da luz. Não tem carga elétrica e não tem massa. Então, quem são os exemplos? Todo espectro eletromagnético, todo. Raio-X, raio-gama, que ioniza a matéria, parte do ultravioleta ioniza, parte do ultravioleta não ioniza, toda a luz visível, então aqui está amarela, vermelha, azul, a violeta, a verde está tudo aqui, todo o infravermelho, que está abaixo do visível, acima, na verdade, né? Ondas de rádio, micro-ondas, telefone celular, tudo isso é radiação eletromagnética, tá? Transportam a energia proporcional à frequência, tá? Quanto ela vibra, e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia, tá?
A gente vai ver aquele parágrafo ali um pouquinho mais especificado, pelos seus efeitos. Quando ela não arranca elétrons, quando ela não ioniza a matéria, quando ela só excita um elétron, mas não arranca, ela é dita não ionizante, não produz íons. Então, a gente tem praticamente todo o espectro eletromagnético, com exceção de parte da radiação ultravioleta, raio-x e raio gama. O resto tudo é não ionizante. Mas tem outros efeitos, por exemplo, o celular aquece, produz muito infravermelho, tá? Micro-ondas também, dentro da frequência da água, né? Mas estamos falando quanto efeito de ser ionizante ou não, tá? A ionizante não, é uma radiação que emite, que é capaz de ionizar a matéria, é capaz de arrancar elétrons, é capaz de transformar, deslocar elétrons dos átomos, então, produzindo átomos quando interagem com a matéria, tá? Então, aqui, por exemplo, uma radiação vai e bate num elétron, e ele é ejetado. Então, esse átomo aqui, que era estável, agora se transformou num íon, ele é um cátion, ele perdeu um elétron, tá? Então, a radiação que bateu aqui, ela é ionizante, ela ionizou. Tá? Todas as radiações corpusculares são ionizantes, todas. Mais o raio-x, gama e parte do V, que eu já tinha dito também para vocês, tá? Isso é muito importante para nós biólogos, para a matéria viva, né? Porque altera o meio, e geralmente a alteração é deletéria. Geralmente vai fazer uma mutação, geralmente vai fazer uma perda de atividade de uma proteína, de uma membrana, geralmente é deletério. Uma maguinha. Muito bem, então aqui exemplo de ionizantes, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Raio-x. E as não ionizantes, a radiação solar, né? Tem seus efeitos, não quer dizer que não tenha, tá? Mas não ioniza a matéria. Tá? As ondas de rádio, o infravermelho, quer seja para uso em fisioterapia, né, por exemplo, tá? Então, aqui um super resumo, né, as radiações ionizantes, o ultravioleta tá com um asterisco, porque parte dele é ionizante, parte não é, já vamos ver por quê, tá? Aqui lembrando que a radiação eletromagnética é um pouquinho mais de conteúdo, né, constituído tanto por dois campos, o campo elétrico, tá? Está representado aqui assim, ó, e um perpendicular a ele, que é o campo magnético. Opa, tô ruim aqui. Campo magnético, que é perpendicular, tá? E eles se propagam juntos, eles não se separam no vácuo, tá? Então, é uma oscilação, na verdade, desses dois campos, o elétrico numa... Ai, me esqueci, assim, como é que a gente diz, Fugiu, não adianta. É uma onda aqui num sentido e a magnética no sentido perpendicular, numa outra orientação. Na orientação que eu quero dizer. A orientação, pronto. Eles se seguem juntos, tá? Então, a irradiação se entende com os dois juntos, é uma onda transversal e uma longitudinal, tá? Pode ter deslocamento de pequenas partículas, então, que se chamam fótons, é aí que eu digo para vocês que, inclusive, a radiação é considerada hora com um, hora com o outro, e ela é representada por essa curva sigmoide aqui que vocês estão vendo, que está no próximo slide. O comprimento de onda é entre duas declividades ou duas declividades, dois pontos neutros, né? Logo depois de uma subida e uma descida, ou dois cumes de onda, é o espaço entre dois máximos ou dois mínimos consecutivos, tá? Vejam aqui, então, o comprimento de onda, ó, aqui o campo elétrico, né, e aqui o magnético, em amarelo, tá? Bom, existem várias formas de energia, várias podem se transformar, existem muitas poucas, a calor geralmente é possível, né? Vamos lembrar que Joule é uma medida de energia, é o trabalho realizado por uma força constante de 1 Newton, tá? Que ele se desloca, ele anda por 1 metro, então é a força que ele, o trabalho ali que ele executa, né? O trabalho que ele realiza, para quando ele está fazendo uma força de 1 metro durante de 1 Newton, desculpe, por 1 metro, tá? Então, se usa muito a expressão electrovolt, que a energia, já tinha dito para vocês, de um elétron atravessar no vácuo uma distância entre dois pontos em que a diferença de potencial em volt. Qual é essa distância, prof? Não sei. Pode ser bem perto, pode ser mais longe, não sei.
Eu só sei que tem que estar no vácuo, e o ponto A, aqui o ponto B. Aqui entre eles tem uma diferença de potencial de 1 volt. Poderia ser aqui mais perto. Então, o elétron é fortemente acelerado para o outro lado no vácuo e adquire uma energia cinética que a gente chama de energia eletrovolt, EV menor, tá? Que corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 6 joules. Essa daqui que eu tinha, tá, querida? Bom, a gente já viu que a radiação eletromagnética é caracterizada por 2 parâmetros, a frequência e também o comprimento de onda. A gente já viu o que é a frequência, o número de oscilações por unidade de tempo. O que é o comprimento? O comprimento de onda é o tamanho daquela onda, é o espaço, é a distância que tem entre duas declividades, ou duas ápices da onda consecutiva, tá? Então, entre os dois máximos e mínimos, a frequência e o número de oscilações. A velocidade da radiação eletromagnética é próxima ou igual à luz, tá? Não depende de meio físico, se propaga no vácuo e é composto de feixes de fótons, que são quantos? Que são pacotinhos de energia, tá? A gente pode calcular essa energia a partir do comprimento de onda, tá? Então, ele é proporcional à frequência, quanto maior a frequência, maior a energia transportada, e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia, tá? Então, ondas de maior frequência, tá? Grande frequência, super oscilação muito rápida, e um comprimento de onda bem pequenininho, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. O contrário também é verdadeiro. E eles obedecem a essa fórmula quando a gente considera o E em electrovolts e o lambda em nanômetros, tá? Vocês vão achar outras fórmulas na internet, mas aí o lambda usa em metros, por exemplo, centímetros, tá? Aqui a gente vai usar o E em electrovolts e o lambda em nanômetros, o tamanho do comprimento de onda em nanômetros, desde a menos 9 metros. E usando essa constante aqui, 1240, que tem até comprovado onde é que ela saiu, que não é o nosso objetivo aqui. Mas então a gente pode calcular a energia de uma radiação eletromagnética tendo comprimento de onda. Ó. Vejam que é inversamente proporcional. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia, e vice-versa. Tá? Então vejam aqui, ó. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, veja aqui, quando é que eu tenho alta frequência? Alta energia, desculpe. Quando é que eu tenho alta energia? Quando eu tenho alta frequência e baixo comprimento de onda. Quando é que é uma radiação pouco energética? Quando eu tenho uma frequência baixa e um comprimento grande. E aqui está mostrando, ó, raio gama, raio X, o início da ultravioleta tem características de alta frequência e comprimentos de onda muito pequenos, então eles carregam muita energia a ponto de ionizar a matéria. Já boa parte do ultravioleta, inclusive todo que chega à Terra, toda luz visível, com a luz aí do Sol, né, até onda de rádio, o que acontece? Tem uma frequência menor, um comprimento de onda maior, e a energia, então, é mais baixa. Então, é por isso que eles não têm a capacidade de ionizar a matéria. E a gente pode, inclusive, calcular, eu vou mandar uns exercícios para vocês calcularem a energia, eu dando comprimento de onda, vocês calcularem o comprimento do onda, eu dando energia, etc. Lembrando que é lambda em nanômetros, posso mudar em centímetro, em metro, vocês vão ter que converter, tá? Então, excitação é quando a energia não é suficiente para arrancar o elétron do lugar, tá? Mas ele desloca, ele vai para outro nível energético superior, mas não chega a arrancar. Então, o átomo continua zerado. O átomo continua o mesmo número de elétrons, só que ele está instável quando ele está numa situação de excitação, né? Ele está com excesso de energia, tá? Então, ele é instável nessa configuração, né? E quando ele retorna ao estado fundamental, ele vai emitir algum tipo de energia. Nós já vamos ver a diferença de fluorescência para fosforescência, tá? Quando ele volta lá. Muito bem. E a ionização não. É quando um átomo, um elétron de um átomo recebe uma energia muito alta, maior que sua própria energia de ligação, a própria energia dele ligada ao núcleo desse átomo, e ele é ejetado, tá? Então, um elétron recém-liberado e o resto é do átomo, né? Porque esse elétron, ó, recebeu um fóton e ele foi ejetado. Agora, ele é uma radiação negativa aqui, né? Um elétron fora, e aqui é um átomo ionizado. Ele perdeu um elétron, ele é um cátion, tá?
Bom, o primeiro potencial de ionização, vocês lembram que fizeram segundo grau há pouco tempo, fizeram ENEM, fizeram vestibular, né? Então, a gente define como sendo, né, a energia necessária para fazer o quê? Para arrancar o elétron mais fracamente ligado, para o último lá. Então, vamos supor que aqui está um núcleo, né? Vamos ver se eu tenho um desenho. Não. Eu tenho aqui um núcleo, e tenho várias camadas. Então, o elétron que está lá mais de fora, mais longe do núcleo, ele está mais fracamente ligado. O poder de atração dele é bem menor. Então, quando eu tenho uma radiação que chega e bate nele, exatamente nele, e ele é ejetado, isso aqui é a energia do primeiro potencial de ionização daquele átomo. Por quê? Porque a energia é necessária para arrancar o elétron mais fracamente ligado. Claro que ele ainda tem que acertar justamente esse elétron, mas é essa a definição, tá? Então, os primeiros potenciais de ionização, a gente vê aqui vários, tá? Vários aqui. O que a gente está vendo? Que nós que somos feitos basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente vê que os primeiros potenciais de ionização para os átomos que quantitativamente são importantes para nós é em torno de 11, 12, 13, 14 electrovolts. Então, toda a radiação que tiver acima de 14 electrovolts, a gente considera como não ionizante. Aí vai ter um físico aqui também que vai dizer que isso é uma suprema infâmia. Mas isso para termos biológicos. Porque para a vida vai interessar só esses 4 elementos. Tá? Vou dizer, mas ioniza o ferro, é verdade, o potássio, é verdade, mas quantitativamente nós somos só esses 4 elementos, então é eles que estão contando, tá? Espectro eletromagnético. Então tá aqui, ó, radiação não ionizante, radiação ionizante, ultravioleta bem na divisão, tudo aqui, ó, onda de rádio, calor, micro-ondas, luz visível, o infravermelho, todas as ondas de rádio, isso tudo não ionizante. Tudo que tem um comprimento de onda menor, ultravioleta, a parte do ultravioleta, raio-x e raio-gama é ionizante, tá? Aqui deveria ser o contrário, a maior parte do ultravioleta é não ionizante. Acabei de ver que, na verdade, essa figura não está o ideal, tá? Aqui é uma figura da internet, mas mostra bem, ó. Quanto maior o comprimento de onda, ó, e menor a frequência, a gente tem aqui as radiações não ionizantes, tá? Computador, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, todo espectro visível e um pedacinho de nada do ultravioleta. Depois a ionizante, como é que é? Comprimentos de ondas bem menores e uma frequência mais alta. O número de oscilações por unidade de tempo é alto, tá? Então a gente tem todo o resto do ultravioleta, a gente tem raio-x, a gente tem raio-gama, tá? Lembrando que a gente tem raio-x tanto médico, tanto odontológico, como raio-x orbital, que é um fenômeno natural, tá? A luz visível, então, a gente tem que lembrar que a luz visível, na verdade, ela não é branca, ela é colorida. E ela é um espectro de vários comprimentos de onda, bem grandes, que vai do 400 aqui, né, até o 700. O espectro visível, na verdade, é aqui, né? Então, o que acontece, gente? Aqui assim, peraí só um pouquinho. Aqui, tá? Daqui até o vermelho. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, Ai, tô pendurando minhas costas. A gente tem, na verdade, um leque aqui de cores e a gente tem um leque de espectro eletromagnético, um leque de comprimentos de onda diferentes. Eu acho que todos vocês já foram numa loja para pintar a casa, o quarto, pintar a garagem, sei lá o quê. A gente hoje vai numa loja de tintas e a gente recebe aquele catálogo que é uma quantidade de tons, assim, inimaginável, a ponto do nosso olho confundir. Por quê? Porque a luz, na verdade, ela é composta de muitas e muitas e muitas coisas. Cada cor monocromática, ela corresponde a um comprimento de onda, tá? Então, a gente tem a luz monocromática e a gente tem, que é até difícil de obter, não é fácil, né? E a gente tem a radiação policromática, que é o caso da luz branca que está chegando aqui do Sol. O Sol que a gente enxerga branco, na verdade, ele é azul, azulão, azul quase início de roxo aqui, né? Isso de roxo, azulão, bem forte, azul, azul mais claro, mas até azul turquesa, até azul piscina. Aí esse azul aqui, que a gente não sabe se é azul e verde, verde bem clarinho, vai ficando mais forte, tá amarelo, laranja, laranja, rosa, vermelho, vermelho bem forte até o encarnado.
Só que cada comprimento de onda nos dá uma sensação visual de uma cor. Inclusive, se a gente olhar com o olho nu, a gente confunde, tá? Aqui, gente, é para a gente ter uma ideia, que o violeta vai do 400 até mais ou menos 450, o azul do 450 ao 500, o verde do 500 ao 550, o amarelo do 550 ao 600, tá? E assim vai até perto lá do vermelho, que é 700. Acima do 700, 720 é infravermelho, abaixo do 400 é ultravioleta, tá? Então, acima e abaixo é o infravermelho e o ultravioleta. Ultravioleta, a gente tem vários, tá? A gente só fala em 3, mas a gente tem muitos mais, alguns que nem chegam na Terra, só se propagam no vácuo, tá? Então, não chegam na Terra, nem quando a camada de ozônio está furada, porque não se propagam na matéria, só no vácuo, só um pouquinho. Então, eu tenho o VC, que vai de 200 a 290, que quando chega à Terra, ele é ionizante. Aqui no 240, mais ou menos, a gente tem as lâmpadas germicidas, 252, né? A lâmpada germicida. O UVB, aquele que a gente recebe na praia, que é aquele que dá câncer de pele, aquele que também dá o bronzeamento, aquele que também dá a transformação da vitamina D, tá aqui, ó. D de dado, tá aqui. De 290 a 320. E tem o A, que é muito pouco estudado, tem muito pouco filtro solar para UVA. A gente vê o filtro solar para UVA e UVB. O UVA é meio mentira. Não tem muito filtro de UVA. Por quê? Porque ele, até onde se sabe, tudo que se estudou, ele é inócuo. Então, não existe uma legislação que obrigue a ter muito filtro para o A, e só para o B. Porque o B pode ser cancerígeno. E o infravermelho está acima, que eu já tinha falado para vocês, tá? O raio-x e o raio gama, afinal, qual é a diferença? Se passar por mim, qual é a diferença? O raio-x geralmente tem alta energia, tá? Mas são menos energéticos que a radiação gama. Não tem massa, são onda eletromagnética, tudo igual, a gente já sabe tudo isso daqui. Tem grande penetração, tem um dano menor que o alfa e o beta, mas porém penetra mais, então ele é muito mais perigoso, pode ser bloqueado, chuva, aqui tudo igual. O gama e o raio-x é muito importante. Qual é a principal diferença? No raio-x, a gente tem o orbital, que a gente já estudou, que ele é natural, são fotos, são radiações eletromagnéticas emitidas pelo elétron quando ele muda de orbital, né, quando ele decai. Ocorre a partir de um fenômeno orbital, é um fenômeno natural, tá? E o raio gama é sempre emitido pelo núcleo, e geralmente acompanha o decaimento radiativo. Mas os comprimentos de onda, prof, se batem, um bom pedaço se batem. Se passar uma radiação gama e raio-x pela gente, alguém perguntar, é raio-x ou raio gama? Não sei, eu tenho que saber a origem. Sem saber a origem, eu tenho uma vasta coincidência de comprimentos de onda de raio-x e gama, do mesmo tamanho, até a mesma frequência, eu preciso saber a origem, tá? E esse raio de frenagem, né, foi esse cara aqui que descobriu os raios-x, né, o Rotten, em 1800, aí me fugiu. Em 1895, ele investigou as cargas elétricas, né, lá numa ampola de rádio, ele viu que emitia uma luz diferente, ele estava estudando e viu uma luminescência, e viu que era uma nova radiação, chamou de raio-x, tá? E, junto com Henrique Rie e Henrique Becquerel, né, ele estabeleceu leis científicas da radiobiologia que até hoje ainda são aceitas, tá? Chegou a ganhar o prêmio Nobel, tá bom? Olha lá, o primeiro raio-x, né? Ele testava o raio-x com a mão da própria mulher. Como é que se produz? Eu vou explicar, deixa eu ver uma figura aqui que fica bem melhor. Ó, vamos aqui para a figura. O que acontece? A gente tem uma ampola, no vácuo, tá? Ligada com energia elétrica, tá? Essa energia elétrica a gente pode mexer com a voltagem, com a amperagem, e fazer um raio-x mais ou menos energético conforme o que se quer. Mas o princípio é o mesmo. O que eu tenho? Eu tenho um ânodo aqui que está eliminando elétrons que estão sendo atraídos lá para o cátodo, no vácuo a altíssima velocidade. Eles atingem uma altíssima energia cinética, uma altíssima energia. No caminho, ele encontra uma pedra no caminho. É um anteparo, na verdade, tá? Geralmente tuxtênio. É um disco, ele fica girando sem parar, senão ele furaria, tá? Então, esses elétrons que estão vindo fortemente acelerados aqui para esse outro eletrodo, eles são barrados por essa lâmina, por essa
essa camada de, geralmente, tungstênio, ou uma liga metálica muito forte, quando eles são fortemente barrados, frenados de frenagem, o que acontece? Eles batem aqui e eles emitem uma radiação, que é a radiação raio-x, que a gente pode botar um filme fotográfico e colocar o corpo na frente. O que acontece? A radiação vai bater, onde é um tecido mole, ela vai passar totalmente, vai impressionar aquele filme. Onde eu tenho um tecido um pouco mais duro, vai impressionar mais um pouco menos, que a gente enxerga as carnes, por exemplo. E, finalmente, um tecido mais denso, como o osso, por exemplo, absorve bastante essa radiação e a gente vai ver uma chapa fotográfica branca ali. Né? Ela não vai ficar impressionada. Então, na verdade, a gente vê uma sombra da radiação, que impressionou aquela chapa fotográfica, tá? É um aparelho um pouquinho mais sofisticado, mas vocês estão vendo que continua sendo uma ampola no raio-x, aqui tem um emissor, né, e aqui tem um anteparo, bateu os elétrons e emite raio-x, tá? Então, aqui a gente tem o uso médico, né, também odontológico, podia botar um odonto aqui, um dentinho, né, e agora algumas aplicações. Vamos ver que horas são, Adriane, vamos parar um pouquinho, que horas são?